Olá, gente. Nunca mais eu apareci por aqui. Tava nas correrias doidas aqui de trabalho e correria de dona de casa e empreendedora e é isso aí. Enfim, gente, eu queria falar um pouco hoje. Hoje começa aqui a primavera, né? Tempo das flores, tá um solão, tá quente. Mas essa quentura é passageira. Daqui a pouco tá chovendo de novo, porque ainda estamos ainda no um pouco ainda do inverno, né? Então ainda não está ainda totalmente no verão, daqui a pouco tá frio, ainda varia um pouco ainda. Mas enfim, gente, eu queria falar uma coisa hoje sobre essa questão de vir para Portugal, os imigrantes em Portugal, nós, né? Eu também me enquadro. E vêm para Portugal, querem vir, as pessoas que querem vir para Portugal, sabe? E estão nos grupos de Facebook, de WhatsApp, tudo que é grupo que aparece dizendo brasileiro, Portugal, Portugal, brasileiro, brasileiro em Portugal, morar em Portugal, viver em Portugal. Estão lá nos grupos. Eu entendo que as pessoas querem mudar de país pela situação do nosso país como está no momento, pela situação que está no momento, mas desde sempre como anda o país, né? A questão da política, a questão muita corrupção, falta de condição para se viver uma vida simples, né? Que falta muito no Brasil isso. E as pessoas querem sair do Brasil, querem ir para outro país. E eu apoio isso, sabe? De todo mundo. Tô dizendo isso aqui porque às vezes as pessoas. Eu gosto muito de fazer comentários, de ler comentários, né? Das pessoas que estão vindo para cá e tal. E eu falo isso porque às vezes a gente faz. Eu particularmente faço comentários. é, Alguém pergunta alguma coisa, por exemplo, como é que tá de emprego aí? Eu quero ir, mas por exemplo, eu quero ir, mas eu tô com medo. Eu tô com medo de ir porque eu ouvi falar que é muito difícil para passar na imigração e ttt. Aí eu vou fazer algum comentário e por acaso no comentário eu digo: "Ah, mas venham direitinho com o documento certo", ou por exemplo, se você tiver tudo certinho, direitinho, organizado e não vier, não disser, não deixar escapar nada na imigração, falar coisas que não deve falar, né, que a gente sabe mais ou menos o que é, as coisas que não deve se falar, que vai te incriminar, entre aspas, você venha certinho e tal e faz assim, assim, assim. Aí, às vezes a pessoa entende mal, né? E diz: "Ah, mas você é imigrante, você não quer que a gente se dê bem. Ah, você, porque você já tá aí, não quer que ninguém vá. E tal. Por exemplo, pergunta sobre emprego. Ah, emprego, como é emprego aí, não sei o que, não sei o que. Aí alguém comenta. Eu geralmente não gosto de comentar, sabe? Em relação a emprego, essas coisas assim, eu não gosto de comentar. Mas alguém comentar, tá difícil emprego, tá muito difícil de encontrar emprego e tal. E as pessoas começam a comentar, a falar, porque tá difícil porque não volta. Tá aí por quê? Não, isso aí é pra poder matar o sonho das pessoas. Gente, não é bem isso, não é matar sonho não, sabe por quê? Assim, tem muito emprego em Portugal. Tem emprego em Portugal? Tem. Muito emprego, sabe? Tem muito emprego. Tem espaço ainda para muita gente, entendeu? Não é que Portugal é um país de primeiro mundo. Não é país de primeiro mundo. Portugal é um país pobre. É um dos países mais pobres da Europa. Dá para se viver de forma simples, entendeu? Mas com condição melhor para se viver. Tem emprego? Tem. Mas a questão do emprego é o seguinte. Não adianta que você não vai chegar aqui sem documento e entrar no trabalho, no emprego. Por quê? Porque as empresas têm que prestar conta para o governo, têm que prestar conta para a segurança social e para as finanças. E como é que eles vão prestar conta de um imigrante, por exemplo, que não tem documento ou que não tem alguma coisa que o cubra, entendeu? Mesmo que não tenha um documento de autorização de residência, não tem autorização de residência, mas, por exemplo, tem a manifestação de interesse, aceite. Que a manifestação de interesse tem que ser aceita primeiro. Então, a manifestação de interesse aceita já cobre ele de alguma coisa. Então a empresa, às vezes, quer que o imigrante que quer trabalhar tenha alguma coisa que o cubra, entendeu? E às vezes, na maioria das vezes, as empresas portuguesas não sabem qual é o caminho a tomar. E eles não vão orientar. Quando o imigrante chegar na empresa, por exemplo, chega na empresa e diz: eu quero trabalhar, eu estou resolvendo meus documentos, estou com a manifestação de interesse, estou com... Eles não sabem, geralmente eles não sabem nem o que é isso. Eles não sabem. Porque imagina você aí no Brasil, vir um venezuelano dizendo para você dos documentos que ele está tratando para poder entrar no Brasil. Você não vai entender.
A não ser que você tenha pado o assunto da justiça e tal, e da imigração. Mas fora isso, eles não sabem. Então, os portugueses, as empresas não sabem dos tratados, das documentações de brasileiro de Brasil para Portugal e tal, e manifestação de interesse, tudo, enfim. Outro dia eu fui falar com um português sobre a manifestação de interesse. Na verdade, eu estava com uma amiga, e essa amiga estava precisando tirar o número de utente. E eu falei com ele assim, ela já tem a manifestação de interesse, que ele queria a autorização de residência dela, para ser atendida no hospital. E eu estava com ela, eu disse, ela já tem a manifestação de interesse, que a manifestação de interesse serve como um documento válido, né, para substituir a autorização de residência até um X tempo. E só que ele não entendeu, ele falou, o que é isso? Não me interessa isso, não sei o que é isso. Ele não sabia o que era, né? Então, tem emprego, tem, mas só que a questão é que, muitas vezes, aí as pessoas no grupo saem dizendo, tem emprego, tem muito emprego, tá precisando nas obras. Aí a empresa sai anunciando vagas sempre, aí você vai lá e se candidata, daí do Brasil às vezes, e muitas vezes não consegue vaga, por quê? Ou então tá aqui, se candidata, não consegue, por quê? Porque a empresa não sabe que você está sem documento. E aí quando chega na hora, como eu já vi muitos casos de brasileiros chegar na hora da empresa, a empresa não aceitar, não quero, não dá, tem muito emprego, tem, mas não consegue entrar, por quê? Porque não tem a documentação certa, entendeu? Então precisa estudar direitinho as documentações necessárias para poder estar aqui, entendeu? As documentações necessárias para poder fazer o passo a passo, entendeu? De estar aqui, mesmo que esteja como motorista, ver o passo a passo, como é que tem que ser, como é que tem que fazer. E não ficar confiando em tudo que se fala pelo YouTube, por exemplo. Porque no YouTube, por exemplo, há muitos YouTubes aí que saem falando só coisa boa, igual LAF. Só coisa boa, né? E aí o que acontece? Incentiva as pessoas a virem, entendeu? E as pessoas vêm cegamente achando que tá tudo certo, que o youtuber falou, né? Que eu ouvi fulano falar, porque Cicrano falou, porque eu vejo foto de Cicrano que eu conheço no Instagram, postando carro bonito, postando mesa de jantar, postando bebidas caras, e porque fulano falou, e porque Cicrano falou, e porque o youtuber falou, eu vou. Mas, gente, é como eu disse outro dia num comentário, nossa experiência, a minha experiência não vai servir para você. Pode servir como dicas, né? Coisas dicas mesmo, pode servir como dicas, mas não como base para você simplesmente sair do seu país e vir para cá. Porque é outro conselho que eu dou, se você tá bem aí no Brasil em relação à vida financeira, calcula direito se você realmente quer vir para Portugal. Porque geralmente a pessoa que vem para Portugal chega aqui para trabalhar, inicialmente vai trabalhar para ganhar um salário mínimo, que é 700 euros. O aluguel de uma casa está rodeando os 500 euros. É uma casa com um quarto só. Quando se há sorte, você consegue com 2 quartos. Quando se há conhecimento, você consegue com 3, 4. É mais ou menos por aí, entendeu? Então, você ganha 700 e tal euros de salário, certo? Para trabalhar nos empregos simples, que é os empregos normais, que é o quê? Garçom, que aqui chama atendente de mesa, vai trabalhar de garçom, você vai trabalhar de serviços gerais, de limpeza, você vai trabalhar cuidando de idosos, entendeu? Auxiliar de criança, olhe lá também que para auxiliar de criança precisa de algumas formações. E esses trabalhos assim, entendeu? Trabalho de obra também para homem, de servente, de pedreiro. Pedreiro até que ganha melhorzinho, né? Quando se tem uma profissão de pedreiro. Mas de servente e tal. Esses trabalhos mais simples, você vai ganhar o quê? Um salário mínimo. É um salário mínimo mesmo, entendeu? E querendo ou não, pelo fato de a gente ser imigrante, aí alguém vai dizer, não, mas não tem isso não, que é igual. A gente vai ouvir que é igual, mas pelo fato de ser imigrante, as coisas ficam muito mais difícil. Para conseguir um trabalho é mais difícil, para conseguir a confiança dos portugueses é mais difícil. Agora, detalhe, sabe por que a confiança dos portugueses é mais difícil de conseguir hoje em dia pelos brasileiros? Por quê? Há muitos brasileiros aqui que chegaram aqui há anos atrás e bagunçaram. E ainda bagunça, ainda tá muitos aqui que ainda bagunça. Porque eu vou contar um caso para vocês. Teve um caso aqui de um pessoal que eu conheci no grupo de WhatsApp há alguns anos atrás. Um brasileiro aqui que veio para Portugal. Um casal, eles vieram, né, no Oba-Oba do YouTube, veio para cá, alugou uma casa, certo? Geralmente as casas aqui têm móveis que ultimamente, há uns 2 anos para cá, pararam de colocar móveis, já não colocam mais móveis na casa, agora arrenda a casa vazia. Mas antes,
pelo menos há uns 2 ou 3 anos atrás, era sempre as casas com os móveis. E hoje em dia já não tem mais assim. Tem ainda, mas é poucas. Antes as casas eram com móveis. Então o que eles fizeram? Esse casal arrendaram a casa com móveis, entendeu? São móveis bons, móveis bonitos, entendeu? Móveis de madeira, geralmente. E o que eles fizeram? Arrendaram a casa. Depois, passado 2 ou 3 meses, os senhorios não moravam por aqui, moravam fora, em outro país da Europa. E só recebia a renda na conta dele, né? Então demorou de receber a renda, ele ligou para os inquilinos, para o casal de brasileiros. E não atendia, ninguém atendia. Passou mais um mesinho, não atendia. E esse casal vendeu os móveis, botou os móveis à venda nos grupos de WhatsApp. Eu vi os móveis bons, e quase que eu ia comprar também alguma coisa. Só que eu não sei o que aconteceu na oportunidade, eu acabei não comprando. Mas eles colocaram à venda os móveis, as coisas, e ninguém sabia de quem eram esses móveis. Estava vendendo, todo mundo comprando. E colocaram lá, motivo, volta para o Brasil. Voltaram para o Brasil, largaram a chave do senhorio na caixa do correio. Os senhorios chegaram, tiveram que encontrar a chave, entendeu? Para poder entrar na casa. E aí encontrou a casa lisa, sem nada. Tiraram tudo, venderam tudo e voltaram para o Brasil, entendeu? Esse é um de muitos casos. Por isso a questão dos aluguéis muito, muito caro. E muitas vezes os aluguéis muito caros os aluguéis muito caros não. Que os aluguéis muito caros é a oferta e a demanda. Mas por essa questão e por muitos outros casos que já aconteceu, dos senhorios pedirem rendas, muitas rendas, por exemplo, pede 3, 4, 5. Tem proprietários que pedem 1 ano de renda, entendeu? 1 ano de renda. Porque se eles não conhecerem as pessoas, pior ainda. Porque se eles tiverem um conhecido que diga assim, pode alugar para eles que eu conheço, eles alugam. Mas quando vem, por favor, eu tenho 2 crianças, eu preciso de alugar. É 1 ano de renda, muitas vezes ele pede 1 ano, 6 meses. Aí vocês aí do outro lado ficam dizendo, aí no Brasil fica, que absurdo, como é que pode pedir 1 ano de renda? Mas só que eles estão se cobrindo pelo fato de ter acontecido isso muitas vezes. E no geral é com brasileiro, acontece também com portugueses que fazem essas coisas também com senhorios. Senhorios são os proprietários. Mas eles estão fazendo isso para se cobrir, para se proteger desse tipo de pessoas que fazem isso, entendeu? E eu compreendo muito bem. Claro que eu não vou querer arrendar uma casa, eu vou pagar tudo isso, né? Não quer, vai ter que passar fora. É o que eu tenho feito. Como já aconteceu, quando a gente chegou aqui, tinha um proprietário que queria arrendar a casa pra gente, que ele cobrou 6 meses, né? E a gente não quis. Isso foi há 6 anos atrás, quase. Cobrou 6 meses, porque não conhecia a gente. E a gente não tinha documento. Então, cobrou 6 meses. E a gente não quis, a gente procurou outra, até conseguiu achar, entendeu? Uma amiga nossa foi lá e ajudou a gente a conseguir. Pronto, conseguimos uma casa. Mas, e é isso, gente, entendeu? Então, olha, pesquisa em fontes confiáveis. Não vai pelo YouTube, não. Nem pelo vídeo que eu tô falando para vocês aqui. Não vá pelo meu vídeo. Pesquisa em fontes confiáveis. Como é que vocês vão fazer para chegar aqui? O que é que vocês têm que fazer? O que vocês realmente precisam? Para vocês não ficarem voando pelas conversas dos YouTube, pelas conversas do Facebook. Ontem tinha um rapaz que chegou ontem em Lisboa. E tava lá no Facebook dizendo, gente, cheguei bem, passei na imigração e deu tudo certo, e não fique ouvindo esses bola murcha, em outras palavras, né? Não fique ouvindo esses matadores de sonhos que ficam dizendo que é ruim, que é difícil. E eu fiquei olhando, eu digo para ele, acabou de chegar. Que bom que deu certo, mas não significa que a experiência dele vai servir para outra, ainda mais que ele acabou de chegar. Chegou ontem. Não tinha nem 24 horas que o cara chegou, já estava no Facebook falando como era e como é que tinha que ser, que deu tudo certo, que vai dar tudo certo para você. Não pode ser assim, gente. Não pode ser assim. Mudar de país não é mudar de cidade, entendeu? Então tem que se programar direitinho, tem que ver direitinho. E primeiro de tudo, você tem que estar com o seu psicológico pronto, primeiro, para sofrer. É melhor a gente pensar na parte ruim primeiro. Esteja com o seu psicológico pronto para sofrer. Porque assim, você, com o psicológico pronto para sofrer, o que vier de bom é lucro. E você consegue passar mais fácil, entendeu? Psicológico pronto, entendeu? Emocional pronto, entendeu? Emocional pronto tem que estar, porque você pode passar por xenofobia, por racismo, e talvez nem passe, mas às vezes a gente já fica tão na defensiva que tudo que a gente vê é xenofobia, é racismo, é porque eu sou preto, é porque eu sou de cabelo duro, é porque eu sou brasileira, é porque eu sou pobre, é porque a gente já fica na defensiva, acaba que a gente mesmo atrai isso pra gente. Então, venha pronto pra sofrer, entendeu?
e pra lutar. Tem que pensar nisso como uma luta, não tem que pensar como maravilha, tem que pensar como uma luta. E depois que você tiver estabilizado, aí sim você posta foto, bota lá as bebidas, diz que tá tudo bem, que foi bom, conta a sua história. Mas não vai contar a sua história antes de ter história, não. Primeiro faça a história e depois você conta, tá bom, gente? Eu falo muito, certo? Mas eu gosto muito de falar. Mas se vocês quiserem mais, põe aí nos comentários o que vocês querem saber, que eu tô disposto a falar. Eu tô a fim de conversar um pouco, falar. Esse canal aqui é mais pra interagir, eu gosto de interagir, eu gosto muito de conversar, de falar, né? Falo muito mesmo. Até em casa com minhas crianças eu falo demais, falo muito, falo pelos cotovelos. Meu filho de 3 anos a gente conversa. E é isso mesmo, gente, ó. Uma boa segunda-feira pra vocês aí. Eu sei que aí no Brasil agora tá chegando o inverno e aqui agora tá chegando o verão. Tô com sorte. Também já sofri demais no inverno aqui, né, gente? Valeu, gente. Tchauzinho. Beijo.